Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Quinta-feira é dia de analisarmos o desenvolvimento da safra pelo Brasil afora, principalmente nesse momento em que o andamento do plantio está em plena atividade aí em todas as regiões produtoras. E essa semana a gente ouviu que a região do Mato Piba começa a receber as chuvas, ainda de forma irregular, mas já são chuvas onde elas acontecem de forma generosa, de forma volumosa e que, em muitos casos, justificaria aí o início do plantio. Será que é isso mesmo? A gente pediu para a Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, que tem aí o CropView, para nos ajudar, né, Cristina? Para analisar essa condição aparente aí de volta das chuvas ao Mato Piba, para a gente saber se efetivamente o pessoal já pode dar início ao plantio nas principais regiões lá do Mato Piba. A gente elegeu aí Luiz Eduardo Magalhães, que é uma referência lá no oeste da Bahia. A gente elegeu também Balsas, lá no Maranhão, e Uruçuí, lá no Piauí. São 3 regiões diferentes e a gente vai, obviamente, entender como a chuva está se comportando e qual a relação da chuva com o solo, a variedade cultivada lá naquelas regiões. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigado mais uma vez pela participação. Só antes da gente evoluir com os detalhes das informações, a expectativa ou a perspectiva é boa, Cristina? Dá uma palhinha do que você viu aí pra gente. É sim, Alex. Boa tarde para todo mundo. As perspectivas sim são boas, né? As chuvas a gente vem visto que elas estão aumentando os volumes. Elas ainda estão aquelas chuvas, parece chuva de manga, né? Cai aqui, mas não cai lá. Mas a frequência está aumentando e os volumes também estão aumentando. Então, nós estamos vendo isso pelo Brasil inteiro. A hora que a gente faz aquele acumulado, que nós olhamos naquele mapa animado, praticamente o Brasil todo, em uma semana, recebe volumes consideráveis, e o Mato Piba começa a receber as chuvas agora. Então, muito provavelmente, mais para o final do mês, comecinho de novembro, eu acho que o plantio já vai ser bastante favorável por lá. Legal. Antes da gente ver os detalhes, vamos ver aquele mapa animado seu, Cristina, aonde está chovendo e aonde vai chover nos próximos dias? Vamos ver aqui, o mapinha do nosso parceiro da Tempo Ok. Eu chamo a atenção, eu deixei o mapa parado aqui para chamar a atenção novamente o Paraná recebendo grandes volumes de chuva no dia de hoje, né? E o restante do Brasil, essa chuva que a gente fala, olha como ela vem esparramada, né? Como você vê, bem distribuída ainda, né? Embora, se a gente colocar aqui cobertura de nuvens, eu vou só trazer aqui, se a gente coloca aqui cobertura de nuvens, você vai ver que tem uma grande massa de nuvens fazendo a cobertura praticamente no Brasil todo, né? Mas as chuvas, de fato, elas ainda estão acontecendo de forma bem pulverizada, embora os volumes e a frequência venham aumentando consideravelmente. Vamos colocar aqui para rodar. Olha só, nós temos volumes grandes, né? Paraná passando por São Paulo, Paraguai também recebendo muitas chuvas. Você vê que o Mato Grosso, o Goiás recebe volumes grandes, Mato Grosso do Sul. Sul do Mato Grosso, os volumes começam a aumentar. Tocantins também tem recebido bastante chuva. Olha, isso a gente já está no final de semana, né? No sábado. Já estamos no sábado, olha só. Sábado você vê que o Mato Grosso recebendo, além dessa chuva distribuída, você vê que quando começa a ficar azul, os volumes aumentam, né? E você vê Tocantins de novo, aí já chegando, oeste da Bahia também, volumes menores, mas olha só. Né? Realmente tem uma condição mais favorável mesmo, olha só. Lá no Mato Piba, confirmando o que a gente vai analisar, né, Cristina? Olha, o alerta de novo, olha, segunda-feira, olha novamente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com grandes volumes, a região já vem... Uma frente fria forte, né? Bastante, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Pega Goiás também com bons volumes, o sul do Mato Grosso. A gente já tinha visto antes, do Mato Piba, o Tocantins, sem dúvida nenhuma, é o que está com chuvas mais generosas.
Vou levar até a próxima quinta. Goiás, Tocantins, Goiás com volumes bem grandes. E vou trazer aqui o acumulado, vocês vão ver que o mapa do Brasil praticamente vai sumir aqui. Né? Quanto mais a tonalidade vermelha, mais chuva. Mais chuva concentrada. Então, é o volume acumulado de uma semana, de hoje até a próxima quinta, da 0 hora de hoje até a 0 hora da próxima quinta. Lá no Mato Piba, apesar da gente já ter uma cobertura, ainda não é volume muito grande, né, Cristina? Ainda não. Eu trouxe aqui, então, estou em destaque. Né, nós vemos aqui o oeste da Bahia já recebendo mais chuvas, né, mas o Piauí ainda e Maranhão ainda nem tanto. Já o Tocantins, olha, já vai ser bastante beneficiado. Tocantins, o próprio Mato Grosso, Goiás, condições bastante interessantes, né? Sim, com um volume bastante acentuado. Se você pensar Goiás com volumes, onde está amarelo, olha, vamos colocar a legenda aqui, olha, tá vendo? Começa vermelho para 100 milímetros, você vê alguns focos em amarelo, você vê que é uma chuva não é uma chuva de um dia, né? Aqui nós colocamos uma chuva de uma semana, então, mas os volumes que estão concentrando aqui em algumas áreas do Mato Grosso e Goiás, elas estão bastante grandes. Muito bom. Vamos ver os detalhes então, Cristina? Vamos ver os detalhes. Vamos começar com o Luiz Eduardo? Pode ser. Luiz Eduardo, no oeste da Bahia, região importante de produção por lá. Exatamente, que parece que está liberado para plantar já a partir de 10 de outubro. Isso, vazio sanitário encerrado lá. Então, eu fiz uma simulação aqui no dia 10 de outubro, um cultivar de soja com 120 dias. E olha só. Só confirmando, o vazio sanitário terminou no dia 8. Então, a partir do dia 10, eles já estariam aí habilitados. Nós vimos aqui que esses 10 dias que compreendem do dia 10 de outubro ao dia 19, nós temos 29 milímetros. Ainda não é muita coisa, ainda não dá muita coragem. Mas, né, se do dia 20 ao dia 29 caírem 60 milímetros, sustentaria um plantio nessa data. É interessante que a gente olhar, olha, que segundo o que a meteorologia indica na data de hoje, nós teríamos aí uma produtividade de 100%, não haveria penalização climática para cultivar. Quem arriscou jogar semente logo no final do vazio sanitário, ou logo no início da temporada ideal aí para plantio, arriscou no limite, mas vai dar certo então. Tem chance de dar certo, né? É lógico que nós temos visto que essa chuva ela tem caído distribuído, e aqui nós estamos falando da média do município. Ok. Para se ter certeza, o ideal era o produtor entrar aqui no próprio rio, colocar a sua coordenada geográfica e aí ele vai ver a informação para a sua coordenada. Mas o que eu acho mais curioso aqui no Eduardo, eu estava fazendo um exercício, e eu vou mostrar o balanço hídrico aqui para vocês. Né? Você pode ver que o balanço hídrico aqui, esse ano, essa chuva ela está generosa mais cedo, a linha amarela, que mostra a média dos últimos 10 anos, ainda estaria abaixo, né, de zero. Você vê que tem uma recuperação aqui e depois uma chuva bem maior, sinalizada. Tá? Mas eu fiz um exercício, e eu vou colocar aqui, eu já trouxe essa informação para vocês aqui, ó, Luiz Eduardo. Eu simulei esse cultivar de 120 dias de 2007 para cá. E veja só, olha o que acontece. Então, na média desses anos, nós temos uma janela sinalizada de uma produtividade acima de 80% para plantios entre 21 de outubro e 11 de dezembro. Mas o mais curioso é que, na média desses anos, onde você tem uma sinalização maior, é justamente esse período compreendido entre 20 de outubro e 1º de novembro, que na média dos anos tem uma produtividade sinalizada de 83%. Então, apesar de ter encerrado o vazio sanitário, teoricamente dá para esperar mais um pouquinho, ou o ideal, pela média histórica, seria esperar mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho, mesmo porque quando nós voltamos aqui, olha, nós estamos falando de 30 milímetros ainda em 10 dias. Né? Então, e como nós estamos falando aqui do município de forma geral... E como a gente está falando de chuvas irregulares, né, Cristina? De irregulares, então, quando eu trago,
né? E aqui eu vou trazer 10 dias para frente, vamos colocar no dia 20/10 para ver o que acontece. Olha só. Quando você sai com uma chuva sinalizada já maior, o risco é menor, né? O risco é menor e nós continuamos aqui com 100% de produtividade. Né? Vou trazer o balanço hídrico aqui, olha só. Ficou mais perto essa chuva que está maior. Porém, ele mostra aqui no janeiro, né, uma sinalização de chuva menor. Você vê que tem um recuo. Dá uma barrigada aí, né? Dá uma barrigada, que não prejudica esse cultivar. Você vê que ele continua com 100%. Agora, só retomando, esse cultivar é para 120 dias? 120 dias. 120 dias, ok. Então vamos pensar agora, não, eu quero jogar, eu vou levar isso, meu plantio, enfim, vamos levar para novembro? Vamos colocar aqui no dia 5/11, vamos ver o que acontece. Olha só. Tá vendo aquela sinalização de chuva menor em janeiro e fevereiro? Olha só a barriguinha que fez. Se eu plantar um pouco mais tarde, o que está me dizendo? Que eu vou entrar aqui no florescimento vai faltar um pouquinho de água, uma penalização pequena. Mas nós ainda estamos distantes, né? Nós estamos falando de uma tendência da meteorologia, então isso aqui pode ser para mais e pode ser para menos. É uma sinalização pequena, né, nesse momento, mas é preciso ficar atento, né, Cristina? Porque se essa barrigada for maior que isso, a perda pode ser maior também, né? Exato, e tudo vai depender do tipo do cultivar plantado. Claro. Né? Se ele tem um ciclo mais curto, de um ciclo mais longo, aqui nós estamos falando de um cultivar de 120 dias. Mas vale muito a pena fazer o exercício, uma vez que nós vimos aqui que ao longo dos anos, né, que entre 20 de outubro e 1º de novembro, historicamente, ele tem dado resultados melhores. E esse ano não é diferente? Esse ano ele está muito bem sinalizado, olha só. É lógico que aqui nós estamos trabalhando com previsões e nos anos anteriores com dados observados, fatos acontecidos, né? Mas o ano passado foi um ano muito bom e a sinalização para esse ano é que seja um ano bom também. Então, resumo da ópera. Quem plantou logo depois do vazio corre um certo risco aí, enfim, em função da irregularidade, mas a partir do dia 20 já tem uma condição mais favorável, certo? Olha só. A partir do dia 20, nós temos chuvas sinalizadas em torno de 60 milímetros, né? Depois entre 40 e 50 a cada 10 dias. E se isso acontecer dessa forma mesmo, nós temos aí 100% de produtividade até o final do ciclo. O único alerta fica para depois de novembro, né? Na primeira semana lá de novembro, onde você tem uma possibilidade de redução das chuvas e dependendo do estágio da sua lavoura, você pode ter prejuízo aí. Exatamente, né? Tem uma sinalização da meteorologia de um recuo de chuva aqui em janeiro. E dependendo do estádio que tiver o cultivar nesse período, pode dar uma penalizada. Principalmente se for ali período de florescimento, enchimento de grãos, daí a situação pode se complicar mais. Exatamente. Se entrar nesse florescimento com recuo de chuva, sempre penaliza um pouco mais. Muito bom. Luiz Eduardo Magalhães, mas de forma geral a gente tem um percentual de produção, de potencial produtivo bastante interessante, né, Cristina? Longe daqueles últimos anos aí em que a região passou apertado lá com falta de chuva, né? Sem dúvida. Esse ano ele está muito bem sinalizado, né? Nós tivemos um 14, 15, 16 aqui bastante difícil, né? Com poucas janelas, né? Até o 16 um pouco menor, mas o 14 foi um ano muito sofrido. Olha, aqui não teve nada acima de 60% de produtividade, então foi um ano muito difícil. O 15 também, olha, as janelas foi muito pequena, né? O 16 melhorou um pouco para plantios entre 10 de novembro e 10 de dezembro, e o ano passado foi um ano bom, e esse ano parece que a tendência é que vai se repetir. Muito bom. Vamos ver outra região lá do Mato Piba, vamos para Balsas, no Maranhão, Cristina? Vamos para Balsas, olha só. Balsas, eu fiz um cultivar, um ciclo um pouquinho, 10 dias mais longo, 130 dias, plantado no dia 20/10. Por que eu coloquei no dia 20/10? Para mostrar que não tem condição ainda. Embora se sustente, eu falo assim, 1% não parece uma penalização de fato. Mas o ideal é a gente chamar a atenção
que nós temos só 14 milímetros de chuva aqui em 10 dias. E quando eu olho a previsão, né, quando eu olho os últimos 10 dias, eu vejo que praticamente eu não tenho chuva, né, me parece que ontem nós estamos falando aqui de 10 milímetros, mas olha, eu estou falando de município inteiro, então deve ter muito pulverizado. E quando eu olho os próximos 10 dias, eu também não tenho chuva. E eu estou indo até o dia 27. Né, muito pouca coisa. O dia que chega mais, chega em 6 milímetros, que parece que é o dia de hoje. É aquela condição de risco, então, cuidado com as primeiras chuvas, é isso? Exatamente. Aqui o conselho é realmente esperar um pouquinho mais. Olha só o balanço hídrico. Né? Historicamente, nós não temos essa data, parece que tão cedo, né? E mesmo que a gente tenha uma sinalização de que a chuva chega e sustenta esse plantio, o ideal é que ele seja, espera um pouquinho mais, né? 20/10, vamos ver, aqui também eu fiz um exercício, olha, eu trouxe os dados, né? Eu fiz simulação de 2007 também, né? E aqui nós vimos que em 10 anos, né, nós temos uma condição de produtividade acima de 80% para plantios a partir de 10 de novembro. Geralmente é mais tarde mesmo, né? E uma janela, você vê que ela, ao longo dos anos, nós temos aqui, às vezes começa mais cedo, nós temos 9, 10 e 11, que realmente a partir de outubro já dava uma condição. E esse, né, parece que é um ano que vai repetir esse 2009, 2010, 2011, hein? É isso, esse ano ele está muito bem sinalizado, né? Mas você vê que a penalização ainda acontece, em plantios até final de outubro, e a partir de 1º de novembro a gente já vê uma condição de 100%. Vamos ver então 1º de novembro, qual que é o resultado, Cristina? Então vamos mudar aqui, vamos colocar 1º/11 para esse cultivar, e olha só, então nós já saímos com o plantio aqui com chuvas sinalizadas em 40 milímetros a cada 10 dias. O que garante aí um potencial produtivo interessante, hein? Exatamente, também aqui sinalizando 100%. 100%, é. Vamos ver aqui o balanço hídrico, olha só. Fica muito mais próximo, né, do momento em que começa a dar excedente. Sim, e dá para perceber que o excedente começa antes do que a média histórica, né, dos últimos 10 anos, né? Exatamente, esse ano parece que vai ser um ano bom. Embora nós temos aqui também o janeiro e fevereiro com uma sinalização de chuvas menores do que costuma acontecer. Mas, nesse momento, ainda sem prejuízo para o cultivar. Porque apesar de o volume ser menor, ele acontece no momento em que a planta não precisa de tanta água, né, Cristina? É isso, olha, nós vimos aqui, olha, embora ela está aqui a final de desenvolvimento vegetativo, né, início de florescimento, mas no florescimento as chuvas já se restabelecem. Né? E ele já vinha com um excedente suficiente. Muito legal. Isso é para 1º de novembro. 1º de novembro. Então a sinalização que entrou novembro, parece que o plantio já vai ser interessante lá em Balsas, no Maranhão. E se a gente jogar um pouquinho mais para frente, o produtor olha e fala, mas em 1º de novembro ainda não tem condição de começar o meu plantio. 15 de novembro, vamos lá? Pode ser. Olha só. Também tem boa condição. Também tem boa condição. Né? Vamos ver como é que fica o balanço hídrico, olha só. Fica mais próximo da realidade da média dos 10 anos, né? Ou seja, resumindo de novo, então, a situação lá no Maranhão, mais uma expectativa de um bom ano, hein, Cristina? De um bom ano. Por enquanto, parece que está bem sinalizado. Muito bom. Tem o Piauí também, hein, Cristina? Lá em Uruçuí, no Piauí. O que a gente pode dizer para o pessoal de lá? Então, aqui eu coloquei um plantio mais tarde, também simulei um cultivar com um ciclo de 120 dias. Aqui eu já a partir do dia 15, você vê que entre 15 e 24 nós temos sinalizados 36 milímetros, e depois eles começam a aumentar, né? E a produtividade também se apresenta muito boa. Também nós temos esse recuo de chuvas aqui que penaliza um pouquinho, né? Nós estamos falando aqui final de janeiro e começo de fevereiro. Deixa eu trazer o balanço hídrico, olha só.
né? Que a linha amarela que ela mostra a média da climatologia dos últimos 10 anos, lembrando que esse gráfico ele não é chuva, ele é o desenho do balanço hídrico para o cultivar que nós escolhemos na data que nós simulamos o plantio. Se naquele momento a planta ela precisa de mais ou de menos chuva, né? Exatamente. E a linha amarela, o que ela simula? Ela também segue essa linha de simulação como se eu tivesse plantado esse mesmo cultivar nessa mesma data nos últimos 10 anos. Uhum. Então, o que ela me diz? Que na média dos anos, né, eu estou falando de um plantio que está cedo ainda para a região, né? Não é todo ano. Aqui para Uruçuí eu não cheguei a fazer aquela simulação de trazer os dados de 10 anos para a gente ver. Mas o que nós vemos aqui é que o plantio acaba acontecendo um pouquinho mais tarde. Mas esse ano também parece bem sinalizado. Mas daí veio aquela pergunta, temos condição, a chuva chegou um pouquinho antes. Aqui a gente está falando de 15 de novembro. Se plantar um pouquinho antes, ele vai ter condição, Cristina? Vamos lá, vamos começar com o dia 1º de novembro? Vamos ver. Porque nós vamos fazer o contrário, né? Vamos caminhar ao contrário. Uhum. Olha, 1º de novembro dá condição sim. Porque a expectativa, por que a gente está fazendo ao contrário? Porque pelo que a gente viu nas outras regiões lá do Mato Piba, tem uma chuva que é interessante lá para a região, né? Será que no Piauí também, se antecipar o plantio, eles vão ter uma condição favorável? É essa a simulação que a gente está fazendo aqui, né, Cristina? Exatamente. Em 1º de novembro também, olha, se essas chuvas vierem da mesma forma, você vê que são volumes menores, né? Ele está sinalizando 36 milímetros a cada 10 dias. Novamente, nós estamos falando da média do município e, novamente, por enquanto, essas chuvas elas têm se apresentado bastante esparramadas. Né? Então, pode ser que em algum lugar, de fato, aconteça assim, mas pode ser que em outros ela não venha nesse volume. Né? Por isso que a gente fala que ainda tem um risco, porque quando você olha o gráfico do balanço hídrico, o que a gente vê? Que nesse momento, olha aqui, olha, embora já tenha acontecido alguma chuva, se eu colocar o cursor, mas entre a primeira barra, que é a verde mais clara, que é o momento atual, e a barra da data de plantio, você vê que tem um déficit bastante acentuado. Uhum. Então, o que ele está dizendo? Que essa chuva, provavelmente, ela começa a ter volumes maiores só em novembro. Mas está ali entre o limite do excedente e do déficit hídrico, né? Exato. Então, você vê que ela tem uma chuva agora, né? Isso que a gente viu, que você vê que tem um recuo. Pode ver que depois da barra verde clara, da primeira barra, o solo ele recupera um pouco desse balanço hídrico. Então, tem chuvas caindo. Mas nós vimos que entre dia 20 e o dia 30 de outubro, parece que tem um recuo. O déficit hídrico ele se acentua para voltar a chover em novembro. Então, por isso que a gente diz, talvez o plantio muito no início de novembro ainda seja arriscado, se essa chuva ela vier como está acontecendo agora. Ora cai aqui, ora cai lá, então pode ser que tenha região que ainda não vai receber esse volume. Então, qual que é a alternativa para eles lá? Então, nós aqui estamos falando de 1º de novembro, nós vimos no balanço hídrico que pode acontecer aqui, mas ainda vão estar chegando as primeiras chuvas novamente em volumes maiores. Pode estar irregular, né? pode ficar no irregular, limite, né? E aqui, o 15 de novembro, nós continuamos com 100%, mas quando nós olhamos para esse gráfico desse balanço hídrico, você vê que ele já entrou numa certa estabilidade aqui. Já fica mais próximo da regularidade da chuva já, né? Exato. Você vê que, olha, novamente, entre a barra verde clara e a barra marrom, né, que o marrom é a data do plantio, você vê que a partir de 4 de novembro tem uma recuperação. Né? Então, são essas chuvas acontecendo aí. Né? Então, começa a ter menos risco para cultivar esse plantio mais tardio e a condição ainda é muito boa. Né? Muito bem. Muito bom. Resumo da ópera, Cristina, parece que o Mato Piba vai ter um ano bom, então, hein? Parece que sim. Até este momento, e é bom que a gente ressalte que algumas tendências mudaram, né? Eu acho que esse ano nós não chegamos a fazer nenhuma análise para o Mato Piba, mas nós tínhamos aquela sinalização do El Niño, né? Com um recuo de chuvas,
e essa sinalização ela ainda acontece em alguns lugares. Nós vimos no Matopiba inteiro também o janeiro, final de janeiro, fevereiro, mostrando esse recuo, né? E por conta até dessa sinalização de El Niño, essa pressão, esse volume, dependendo de como entram aí, como finalizam o mês, a previsão, às vezes ele recua mais, às vezes ele relaxa mais. Então, eu acho que ainda existe o risco, né? Eu tô aqui, não sou meteorologista, mas o que a gente recebe aí de informações, a gente vê que tem essa oscilação, né? Ainda existe essa pressão, mas penalizando pouco até o momento. Olha aqui a pergunta do Diego Brasil, ele é lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Como se comportará a chuva de agora até 30 do 11, que é a janela de plantio da soja lá em Bagé? E em janeiro e fevereiro de 19, momento que a planta dele estaria em floração, como será? Dá para a gente ver Bagé rapidinho aí, Cristina? Sim, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver se nós temos alguma coisa em Bagé, né? Nós temos bastante coisa sinalizada, nós temos Bagé, vamos ver como é que está aqui. Então, Bagé, eu estou aqui, eu tenho uma simulação de um plantio em 20 do 10, um cultivar com um ciclo de 120 dias. Olha só, eu vou descer aqui para o balanço hídrico, eu acho que é o lugar melhor para a gente ver. Por quê? Porque é uma região que está recebendo muita chuva. Uhum. Você vê que vem de um setembro, olha esse pico, né, de excedente hídrico que está mostrando. Então, sim, tem uma sinalização de boas chuvas, tem uma sinalização de condição de plantio. O que a gente não sabe é se eles conseguem entrar na lavoura para plantar nesse momento. Nesse momento, né? Porque, olha só, ela vem aqui, ó, em questão de produtividade, você vê que tem uma sinalização de 100%, tem chuva suficiente. Mas o que a gente vê aqui é que vem de um excedente muito grande. Né? E não sei se a lavoura está em condição de se entrar nela. Uhum. E lá em janeiro, fevereiro, quando acontece a floração? Olha só, nós temos aqui, tradicionalmente, está vendo que a barriguinha acompanha a linha amarela? Uhum. Então, parece que o janeiro e fevereiro ele vai estar de acordo com a normalidade da média dos últimos 10 anos. Né? Vamos aqui para o desenvolvimento do cultivar, olha só, se ele for um cultivar de 120 dias, ele mostra de fato que eu tenho aqui já em dezembro, né, dá um excedente muito pequeno, né, já em dezembro, janeiro, entrando no florescimento, mas suficiente para esse cultivar plantado aqui no dia 20 do 10. Eu vou jogar o plantio um pouquinho mais para frente, tá, porque pode ser que dia 20... Ou a variedade dele é de ciclo mais longo, né, Cristina? Porque ele está falando de florescimento em janeiro e fevereiro. Eu vou jogar um pouquinho mais para frente, depois a gente muda a variedade. Eu vou colocar no dia 30 do 10 aqui, vamos ver, para ver como é que fica. Olha, você vê que a condição é muito boa também, vamos ver o balanço hídrico. Olha, né, parece que o pico fica um pouquinho mais longe. Né? Mas ainda com uma condição. Agora vamos estender esse cultivar aqui. Você acredita que uns 140 dias? Eu não tenho certeza, mas pelo que ele colocou aqui, que se plantar agora, lá em janeiro e fevereiro, é o período de floração, eu imagino que sim, né? Então vamos colocar, eu coloquei um plantio agora no dia 30 do 10, tá? De fato aqui o florescimento ele fica em janeiro, olha lá, entre 8 de janeiro e 27 aqui, os estádios de florescimento. Também condição mais boa, né? Condição muito boa até agora, vamos ver como é que fica o balanço hídrico, olha só. Parece que o que a meteorologia está indicando é que nós tivemos aqui, um setembro com chuvas muito acima da média, né? Novembro elas ficam acima da média e depois elas tendem a entrar na normalidade da região. Né? Vamos ver aqui como é que estão as previsões para os próximos dias. Olha só, tem uma chuva grande sinalizada para o dia 22, 56 milímetros. Mas ele tem condição de plantio, né? Ó, tem vários dias aí com pouca chuva, né? Vamos ver os últimos 10 dias. Ó,
Tem condição, sim, olha só. A última chuva grande, ela aconteceu no dia 10, 58 milímetros, depois dia 13 aqui tem 15. De novo, eu estou falando média do município, né? Eu não estou com a coordenada da propriedade dele, mas desde o dia 14 parece que ele está sem chuva e a próxima para o dia 22, então parece que se conseguir plantar. E no CropView ele consegue fazer a previsão ou acompanhamento exclusivo ali para ele, né, Cristina? Ele consegue para a coordenada dele. E a hora que ele fizer o cadastro, ele vai cadastrar a coordenada de cada talhão. Se ele quiser controlar talhão por talhão, legal, ele vai ver a chuva direcionada para ele. Então, agora que eu mudei aqui o cultivar para 140 dias, eu vou voltar a data de plantio para o dia 20. Vamos ver o que acontece. Olha, continua em ordem. Ó, Diego, por enquanto tá tudo certo com o seu plantio aí. Continua desenvolvendo aí o plantio, que aparentemente vai ser uma boa produção esse ano, hein? É isso aí. Até o momento, né? Pois parece que tá tudo certo. Pois é. Agora, o Cristiano, o Danilo Padovani, ele é de Sacramento, lá em Minas Gerais. O Danilo perguntou o seguinte: em Sacramento as chuvas estão atrasadas, começando a plantar agora. O que pode acontecer na floração quando der lá para janeiro, mais ou menos? Haverá veranico? A pergunta dele. Danilo, eu vou te pedir um favor. Manda para a gente a sua data exata, ou a data que você pretende iniciar o plantio, portanto, o tipo de solo que você tem aí na sua região e o ciclo da variedade, não é isso, Cristina? É isso mesmo. Eu não tenho nenhum plantio aqui lançado em Sacramento. A gente teria que lançar, então, interessante seria que ele mandasse esses dados, é isso. Data de plantio, cultivar com 5 dias e o teor de argila do solo. Ok. Daí, semana que vem, a gente faz essa análise para você. Combinado, Danilo? Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Ele está dizendo que por lá o plantio, as chuvas atrasaram um pouquinho, Cristina. Então, eu acho que Minas, a gente tem visto isso mesmo, né? Algumas regiões de Minas não recebendo aí muita chuva por enquanto. O Diego está dizendo aqui, Cristina, o Diego lá de Bagé: temos condições de plantio agora sim, vamos até 30/11 plantando. Por isso, a importância de saber se fevereiro, na primeira quinzena de fevereiro, quando acontece a floração, se vai ter condição aí da planta se desenvolver bem. Ele agradece também a sua análise aí, Cristina. E para ficar uma análise mais precisa para ele, convido eles a entrar no CropView, o www.cropview.com.br. tem uma tecla que chama Experimente, tem uma versão gratuita, que permite colocar uma data de plantio. E lá você pode colocar a coordenada de onde você está, o tipo de solo, a variedade, e aí ele vai dar uma resposta voltado para a localização exata que você está. Muito bem. E para o Danilo, a gente faz essa análise para você a semana que vem, mas não deixe de mandar para a gente não, viu, Danilo? Reforçando, então, o dia que você pretende plantar, a variedade, né, em ciclo, o ciclo da variedade que você vai usar e o tipo de solo que você tem aí na sua região. Combinado? Beleza. Cristina, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta atualizando aí mais uma região do país, Cristina. Safra andando, hein? Plantio em pleno vapor aí, Cristina. Exatamente, o Brasil inteiro, né, plantando, o Brasil pujante, dependendo dessas chuvas, que o produtor ele fica muito na expectativa, é muito difícil, e nós temos acompanhado aqui que diferença faz, às vezes, uma semana, né? Principalmente quando as chuvas elas se mostram assim tão espaçadas, tão irregulares, né? Então a gente faz aqui o programa e ajuda com prazer para ver essa pujança desse nosso país, que a gente tem muito orgulho. Legal. Obrigado, Cristina. Até semana que vem. Eu que agradeço. Bom final de semana. Abraço. Abraço. Cristina Queiroz, Rural Tecnologia, fazendo as simulações do CropView aqui para a gente no Notícias Agrícolas. A boa notícia é que a região ali do Matopiba, aparentemente, pelo menos por enquanto, com as previsões que a gente tem até o momento, tudo indica que a gente vai ter uma excelente safra lá naquela região do Matopiba. Em todos os estados que a gente
pôde pensar aí, pôde fazer a simulação. No caso da Bahia, a gente foi lá para Luiz Eduardo Magalhães, no caso do Maranhão, a gente foi lá em Balsas, no caso do Piauí, lá em Uruçuí. Todos eles têm potenciais produtivos bastante elevados, com chuvas bastante interessantes e regulares aí acontecendo. Em algumas regiões um pouquinho mais tarde, em algumas regiões já com condições a partir de agora. A dica para você, então, consulte lá o CropView, faça a sua simulação também e entenda um pouquinho do que pode acontecer com o clima na sua região. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.